Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Bom dia, doutor Armindo Laureano. Bom dia, embaixador Rafael Vidal. É um prazer para mim começar essa conversa com vocês e que hoje tem o tema Angola em Perspectiva, Economia e Política na Última Década. E eu convidei para conversar conosco aqui, conosco, né, os espectadores aí do canal do SEBRE, o embaixador Rafael Vidal, que hoje acabou de assumir a nossa embaixada na Ucrânia, mas foi embaixador em Angola de dezembro de 2020 a agosto deste ano, de 2024. É um diplomata de carreira que ingressou no Itamaraty em 1991, já trabalhou nas embaixadas do Brasil na Colômbia, na Venezuela, no Paraguai, na Espanha, no consulado em Miami, e foi embaixador do Brasil no Mali antes de ser embaixador em Angola. Portanto, tem uma ampla experiência e uma vivência de Angola num período muito interessante para Angola, interessante para o Brasil, e acho que terá muito a nos dizer. E quando eu perguntei a ele se ele poderia nos apresentar um convidado angolano, ele, sem pensar muito, falou no Dr. Armindo, e isso acho que é um bom cartão de visitas no que diz respeito a nós aqui brasileiros, porque o nosso embaixador em Luanda, quase 4 anos, né, assim, de bate-pronto falar num amigo angolano, acho que é um bom sinal para a conversa. E o doutor Armindo Fragoso Laureano também tem uma longa vivência de Angola, obviamente, nasceu em Luanda, estudou Direito, estudou gestor de recursos humanos e ingressou na TV, na TV Zimbo, em 2009. E acredito que desde então exerceu a carreira jornalística sem interrupção, né? Criou em novembro de 2012 um programa de entrevistas radiofônicas chamado Vivência, pelo qual foi agraciado com o prêmio Maboc de jornalismo. Criou a Vivências Press, que era uma plataforma de comunicação e conteúdo de informação. E, em 2019 lançou o jornal Candando e desde março de 2020 é diretor do Novo Jornal. Então, muito bem-vindos aos nossos dois convidados. É um prazer conversar com vocês. E eu vou começar, né, com uma provocação para que vocês falem. O ideal, a ideia é que vocês possam. Eu estou aqui mais para fazer um pouquinho a gestão do programa. A minha pergunta inicial, para que a gente lance esse tema, né, que é um tema muito amplo e tem muitas possibilidades de ângulos de ataque, né? Eu pensei numa coisa ampla. Então, eu convidaria primeiro o doutor Armindo a pensar o que assim, vem à cabeça primeiro como elementos essenciais das mudanças acontecidas em Angola nos últimos anos, pensar talvez na última década, mas mais intensamente nos últimos 5 anos, e a partir de uma visão assim em 3 etapas, né? Primeiro pensando no país, né? Mudanças domésticas, né? Que viabilizaram todo o resto. A partir disso, assim, o lugar de Angola na África, e em terceiro lugar uma visão sobre o que mudou no lugar de Angola no mundo mais amplo. Okay. E depois eu peço que o Rafael também entre na discussão por esse ângulo. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade que me é concedida. Obrigado aqui por estar a participar disto e voltar também a rever o embaixador e amigo
Rafael. Eu sei que mais à frente vamos falar de uma coisa, e aqui para provocar, dizer: vamos ter cônsul, já vamos ter consulado, vai ter cônsul, e ele vai explicar mais à frente porque é que nós falamos disso, porque isto é também um dos grandes feitos no relatório dele. Eu não sei se ele não tive acesso, se ele também falou deste momento, que há umas semanas, na semana passada, o Novo Jornal noticiou. Quase 50 anos depois, felizmente, o Brasil vai ter um consulado, vai ter um cônsul em Angola, que é um momento que está a ser muito marcante, está a marcar muitas as conversas aqui em vários meios políticos, diplomáticos angolanos e também da comunidade brasileira residente em Angola. Mas mais à frente vamos falar disso, porque ele fez parte do episódio que deu origem a isso, e ele também é uma das marcas da sua passagem por aqui. Mas falando deste Angola, eu sou de uma geração que nasce ainda numa Angola em guerra. Nasci em 76 e ainda vivi um longo período de conflito armado. Apanhei uma parte de uma pequena paz, que nós chamamos a paz podre, uma paz em 92, mas que depois a guerra retornou, e finalmente tivemos a paz já em 4 de abril de 2002. Nós, quando falamos muitas vezes das maiores conquistas dos angolanos, a independência foi uma grande conquista, foi importante, não é? Porque permitiu termos um país livre e independente. Mas a independência não nos trouxe a paz. O país viveu um longo período de uma guerra fratricida, guerra entre irmãos, um conflito armado entre vários movimentos, eram três, depois ficou só entre dois movimentos, mas a paz foi uma conquista muito importante. E acima de tudo porque após várias tentativas de paz, nós tivemos, eu posso lhe falar de Badolite em 82, ainda com o presidente Mobutu Sese Seko, no antigo Zaire, hoje RDC, o Bicesse em Portugal, em 91, Lusaka na Zâmbia. Houve várias tentativas para nós chegarmos até a paz, mas finalmente os angolanos entre si entenderam-se, e o acordo de paz foi aqui rubricado em Luanda. Este é um momento importante porque eu sempre pensei que pudesse crescer, que os meus filhos pudessem nascer numa Angola em paz, e isto aconteceu. É uma realidade dessa trajetória deste país Angola que eu falo. E este é uma Angola que há vários períodos. Nós dividimos o período do país no período de 75 até mais ou menos 1990, em que você teve um período de guerra, de uma economia fechada do comunismo, do período do comunismo, economia centralizada, tudo muito, muito fechado. E depois houve uma outra transição, que é o segundo período, que já há uma abertura, que é a abertura multipartidária, em que se admitem partidos, o país realiza as primeiras eleições, tentam-se vários programas económicos. O primeiro foi o saneamento económico e financeiro no início da década de 90, de várias formas de abrir. E depois há um outro terceiro período, que este vem já de 2002, que é um período após a paz, em que então há um trabalho da reconstrução nacional do país, em que o país tenta, de várias formas, o país que vindo de uma guerra, tenta apoio junto da comunidade internacional, nomeadamente dos parceiros europeus e não só, mas que há pouca abertura, e então uma estratégia de se virar para um parceiro, que é um parceiro asiático, curioso, que é a China, que antes mesmo do período da independência já teve um trabalho de apoio a alguns movimentos de libertação. A UNITA, o MPLA, que tiveram indivíduos formados na China, mas que depois ficou afastado. Mas nesse período de 2002 entra para o período da construção. Falem para aí a partir de 2004, quando Angola começa estes contactos, e há então este acordo, essa cooperação do presidente Eduardo com o empréstimo que a China faz. Entramos num gabinete de construção nacional, que é de uma parceria de Angola com a China, e entra um novo período de desenvolvimento, em que se constroem centralidades, vão-se abrindo estradas, vão-se renovando o país e esta visão. Agora, era importante dizer daquilo que faz nós como um país que depois dessa altura olha para a questão do desenvolvimento, olha para a questão das liberdades, essencialmente, começa a haver uma abertura multipartidária, a realização de eleições periódicas com as suas fragilidades ainda, mas mesmo assim a realização de vários atores políticos que vão surgindo. Acontece, nós, por exemplo, neste momento que vos falo,
começou ontem uma coisa que se chama o censo, que é o censo da população e da habitação. Era um grande desafio, este censo dura 30 dias. Era um grande desafio para Angola porque este é o segundo censo de Angola independente. Porque o último tinha sido na década de 70, ainda no período colonial. E em 2014, Angola, há 10 anos, nessa década, Angola fez o primeiro censo da população, para sabermos quantos éramos. Agora somos perto de 35 milhões. 10 anos depois estamos a fazer o segundo censo, que é o censo da população e da habitação. É algo que marca também nesta década aqui do nosso país. Agora tem, olhando para o país, vários desafios. Desafios, nomeadamente, em termos económicos e sociais. A grande questão é mesmo esta. Nestes 10 anos que nós estamos aqui a fazer esta análise, você teve um período de uma passagem, de uma mudança de um presidente para o outro, mas dentro da mesma estrutura partidária. José Eduardo Santos, este é o terceiro presidente que temos. Agostinho Neto foi presidente da Independência até 79, período em que morre, mas José Eduardo Santos governa durante 38 anos, fica de 79 até bem perto de 2017, que surge o novo presidente. Há dois períodos completamente distintos. Um período em que o próprio José Eduardo Santos faz mais abertura, mas depois vem João Lourenço, que é do mesmo partido, e os grandes desafios que acaba tendo. Hoje, se falarmos, os grandes desafios são nessa componente, desafios socioeconómicos a nível do país. Temos ainda muitas dificuldades com a questão da pobreza, a economia. O João Lourenço colocou como aposta a diversificação da economia. Porquê? Um país com uma economia que depende essencialmente de um único produto, o petróleo. O petróleo é que serve para tudo. É o grande produto. Então, a aposta desta governação, desde 2017, era diversificação da economia. Como fazer? Diversificar, tentar produzir e ter outros produtos para Angola exportar. E a segunda aposta é a atração de investimentos. E aí entra uma política, uma estratégia diplomática. Angola passou a falar daquilo que é diplomacia económica. Durante muito tempo houve alguma resistência, a própria estrutura chama-se igual ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Ministério das Relações Exteriores, melhor dizendo, é que se chama em Angola, e houve muita resistência em perceber que às vezes é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque naquele período a diplomacia não era vista como um business, mas é um negócio, e hoje os diplomatas angolanos pelo mundo têm uma missão, que é a diplomacia económica, atrair investimentos. Isto fez com que algumas barreiras, a burocracia do visto, fossem deitadas abaixo. Rafael conhece bem isso e sabe que houve uma maior abertura. Angola liberou muito a questão dos vistos para pessoas que querem vir para Angola, essencialmente para atrair a nível do turismo e também do investimento. Ainda há algumas barreiras como estas, por exemplo. Não é muito fácil um diplomata estrangeiro atrair empresários do seu país quando ainda nós temos dificuldade no acesso às divisas, por exemplo. Se alguém vai investir 20, 30 milhões em Angola, esta pessoa vai certamente dizer como é que eu vou repatriar os lucros, os capitais, como é que eu vou ter acesso ao capital. Outra situação também importante são as garantias jurídicas. São as garantias jurídicas. Quem vem investir em Angola quer garantias que, por exemplo, se tiver algum litígio, se tiver algum problema, os tribunais sejam céleres para a justiça ser justa e ser resolvido. Ainda há muitos investimentos que põem cláusulas para resolver em tribunais, arbitragem e tantas outras. Isto olhando para a parte aqui dentro. A posição de Angola para a África, que você me pede aqui neste segundo ponto. Um dos grandes desafios que a África tem, a África tem o desafio de uma maior abertura. O que é que acontece? Os países têm uma tendência muito grande de fortalecerem as organizações regionais e não as grandes nações. Por exemplo, Angola está no meio que é a SADC, e há países que estão na CEDEAO, os outros países do Magreb têm as coisas. Estas organizações que eles criam, as organizações do Golfo da Guiné e tudo, há uma tendência de se fortalecer essas organizações regionais que atuam muitas vezes e fazem muitas vezes o papel daquilo que a União Africana podia fazer. Eles entendem que com o grupo é muito mais fácil encontrar
consenso, conseguir também, na prática, arranjar solução quando isto é feito dentro de uma estrutura. A região em que Angola está, em África, a região subsaariana, é considerada a região mais estável, comparando com outras regiões aqui no continente. Angola tem um papel agora importante e dentro daquilo que eu depois vou chegar no outro ponto, Angola tem um papel muito importante que faz de mediador no conflito que opõe a RDC e o Ruanda. Angola tem um papel muito forte, não só porque o Congo é o nosso vizinho. Os congoleses às vezes reclamam muito com os angolanos. Os angolanos chamam o povo irmão do Brasil e diz o vizinho do Congo. E ele diz, mas nós somos vizinhos, porque é que aquele que está ali, que tem a fronteira, é irmão e nós somos vizinhos. Além do fator da língua e da vivência que tem, mas o congolês reclama muito disso, mas é um país que nós temos a maior fronteira, se não estou errado, em África. São quase mais de 2.000 quilómetros. Nós temos 6 províncias em Angola que fazem fronteira, 5 ou 6 províncias que fazem fronteira com a RDC. Então a RDC é sempre aquele vizinho. E Angola joga um papel importante nesta resolução de certos conflitos. Há uma estratégia muito grande, porque no próximo ano Angola vai assumir também, Angola vai assumir um papel importante na União Africana. Isto é um dos grandes desafios do próprio presidente João Lourenço. Eu posso dar, por exemplo, dar um exemplo. Nós, há alguns anos, e para notar, Angola teve uma espécie de uma missão militar, a Missang, na Guiné-Bissau. E esta missão foi no sentido de termos militares para apoiar a Guiné no período de transição, e esta missão falhou porque os países da CEDEAO não viram com muito bons olhos a presença de militares angolanos naquela área. Então, ainda isto, a força das organizações regionais tem uma implicância muito grande. Mas Angola quer se afirmar cada vez mais, mesmo na questão do Golfo da Guiné e também de algumas organizações regionais em que vão tendo algumas pessoas a liderarem o próprio papel de Angola na África. Angola é também ainda vista por alguns países africanos mais tradicionais como um país muito ocidental, muito pró-ocidental. Tem esta visão. Alguns acusam muitas vezes Angola em termos, algumas vezes, de alguns valores. E nós, quando viajamos, eles olham e falam disso para nós. Agora, no mundo, o país tem sempre, cada país tem a marca dos seus governantes. E aqui há duas governações que eu falo de forma distintas e interessantes. José Eduardo Santos foi um presidente muito mais introvertido, muito mais fechado e que era apologista de não mudar os parceiros que tinha. Fez a coisa com a China, tinha relação com a Rússia e dali não mudava, desconfiava, estudou na Rússia, né? Desconfiava muito do Ocidente e mesmo até na relação com os partidos tradicionais, apesar de quando dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP, quando tiveram abertura para o multipartidarismo, 3 países destes, nomeadamente a Guiné, Santo Tomé e Cabo Verde, os partidos que governavam na altura do comunismo perderam as eleições. Só Angola e Moçambique é que mantiveram no poder estes partidos. Isso é um sinal que naqueles países houve esta mudança tal. Mas o que aconteceu é que em Angola jamais mudou a ligação que tinha aos seus partidos dos tempos da luta de libertação. Apesar da visão que podia ter na outra a governar, mas sempre se manteve com Santo Tomé sempre foi com MLSTP, com Santo Tomé foi com MLSTP, com Cabo Verde PICV e com a Guiné o PIGC. Mas isto, com a mudança de governação, o presidente João Lourenço tem uma visão completamente diferente. Ele entende que nós devemos ter relações com todos, fazer acordos com todos. E ele faz uma coisa que, em alguns ciclos mais restritos, políticos e castrenses, que é aquilo que eu acabei denominando a paixão americana. Eu digo que o presidente João Lourenço e Joe Biden vivem uma paixão americana, que eles têm estado a viver. E ele
saiu um bocado dos parceiros tradicionais da relação com a Rússia, apesar de ter sido formado na Rússia, mas entendeu, deu uma abertura grande aos americanos. Tudo fruto de duas coisas. Porquê? Porque o atual ainda presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, eu tenho dito que ele tem uma relação, tem uma ligação, tem um conhecimento e uma atenção para a África que vem já de quase 50 anos. Eu tenho um registro aqui que ele ainda senador, no subcomitê para a África do Senado norte-americano, no dia 4 de fevereiro de 1976, já ele recomendava, naquele período de Guerra Fria, já ele dizia assim, parece-me que pelo menos temos de iniciar tentativas de dialogar diretamente com o EPLA, que é o Partido Comunista, que era de uma matriz comunista que hoje governa. Espero que possamos fazer isso. Não estou de jeito nenhum confiante que isto aconteça, mas devíamos agir aí, apesar da influência da Rússia. Ele, ainda como senador desse subcomitê, já tem essa visão. Quando o presidente João Lourenço, o ano passado, quando ele recebeu a audiência, o presidente João Lourenço, ele disse isso, mas alguns jornalistas que lá estavam angolanos não perceberam. Ele disse, eu conheço muito bem, conheço a história política do seu país e fez essa promessa de que tinha intenção de um dia visitar o país. É esta notícia que hoje se passa aqui um bocado de que ele provavelmente virá no próximo mês de outubro. Ele manifestou este interesse em fazê-lo, mas isso depois há outros acertos. Mas isto porquê? Porque esta visão de Angola estar no mundo, que é uma visão que se apoia agora nesta disputa que há, porque o interesse hoje americano e que Joe Biden faz da materialização da transição energética, há investimentos de 2 mil milhões de dólares e ele anunciou isso na cimeira do G7, o corredor do Lubito, que é importante para a transportação também disso, a cooperação militar, que é uma área que antes tinha muito pendor russo, a maior parte do material militar e da formação era com o russo, mas os americanos começam a entrar. A questão da paz e da estabilidade na RDC, que Angola é um ator importante, é um parceiro, e acima de tudo, para ter nesta zona da região subsaariana um parceiro forte que é estável, porque apesar de tudo há uma coisa interessante, diferente de muitos países do centro de África ou do Corno, em Angola os militares sempre obedeceram o poder político. Este é o primeiro presidente militar, João Lourenço, de uma formação militar. Os outros dois foram sempre políticos e houve sempre este controle, poder político, os militares sempre tiveram. Isto dá uma certa estabilidade e dá uma experiência muito grande a um país que viveu há 30 anos de guerra com este. Isto também para os Estados Unidos, para a posição da Angola no mundo, porque a grande disputa dos Estados Unidos, a preocupação primária aqui é a influência chinesa. A China é o grande, podemos dizer, oponente dos Estados Unidos aqui desta coisa. Ele percebe. A Rússia vem num outro plano, mas quem tem dinheiro, que investe o Angola, o maior credor do nosso país é a China. Nós temos mais de 20 mil milhões de dívida. Grande parte do serviço do dinheiro, do petróleo, da receita, vai para o serviço da dívida. Estamos, em março deste ano, o presidente João Lourenço esteve lá e foi renegociar o valor da dívida. A China é um dos poucos países que tem uma capacidade de investir capital. E está a acontecer, as refinarias que eles vão fazer no Lubito, a refinaria do sonho que os americanos recuaram, eles vão avançar com o capital, o metro de superfície, a construção do aeroporto. Foram eles que financiaram, foram eles que construíram o grande aeroporto e todas as outras obras. E os Estados Unidos percebem isso porque, eu já vou fazer aqui jeito também de conclusão, porque há aqui um parceiro que era importante da região subsaariana, que era a África do Sul. Mas a África do Sul de Ramaphosa tem uma aproximação muito grande aos BRICS. BRICS que tem a Rússia, a Índia e o próprio Brasil. E então, mesmo até agora, com este conflito Israel-Palestina, a posição da África do Sul, os americanos percebem que com esta abertura de João Lourenço, Angola pode ser um parceiro importante. Na edição desta semana, o embaixador norte-americano Tolinabo Michinho, numa entrevista ao Novo Jornal que nos concedeu já em jeito de despedida, ele procura pôr aqui algo que era para tranquilizar vários setores. Ele diz: os Estados Unidos nunca pensaram em estabelecer bases militares em Angola.
isto é uma declaração afirmativa importante que em muitos setores castrenses angolanos perguntava até onde iria essa cooperação, se eles tinham interesse, e havia aqui a própria África do Sul também tinha um receio disso, do estabelecimento de que os Estados Unidos pudessem estabelecer uma base a partir de Angola e ter um controle disso. E então, a próxima visão, o próximo olhar dos BRICS, depois daquela questão do Médio Oriente, será para a África. E os BRICS há uma pressão, Nando Ramaphosa tem proximidade, tem feito também isso, no contacto com o presidente João Lourenço para a entrada dos BRICS. Quando o presidente Lula esteve cá o ano passado, uma das coisas que a governação angolana fugiu era desta conversa e que tinha algum receio, o embaixador Rafael se calhar sabe melhor que eu, que Lula trouxesse na agenda a conversa da Angola, a entrada dos BRICS. Angola era uma conversa que Angola queria evitar, procurou evitar, porque por causa da ligação desta paixão americana, não se quer envolver nesta coisa dos BRICS. Tanto que foi a cimeira dos BRICS que houve na África do Sul, o presidente mandou o ministro de Estado da coordenação económica, né? Não foi ele, nem foi o ministro das Relações Exteriores, mas foi o ministro de Estado da coordenação económica para não ter algum ponto de comprometimento e nada que pudesse, de certa forma, afetar esta relação. Termino dizendo uma coisa, que no próximo ano a Angola vai acolher a Conferência Estados Unidos-África. Isto é mais um ponto desta relação. Já está confirmado e foi esta coisa com as autoridades americanas. Isso também terá servido, se calhar, para aumentar mais o interesse de Joe Biden fazer uma passagem por aqui, e seria depois de Obama em África, mas em Angola seria a primeira visita de um presidente norte-americano e isso seria bom para a governação do presidente João Lourenço. Mas uma coisa é a vontade que ele tem, a história que eu digo que ele conhece de África, o interesse, mas o próprio embaixador dos Estados Unidos em Angola disse que isto é uma decisão da Casa Branca. Ele não confirma, mas também não desmente. Percebe? Porque apesar da vontade, da intenção de Biden, há outros pormenores dos seus assessores relativamente à questão também da sua saúde, e se ponderam se será que vale a pena um presidente, há poucas semanas de terminar o mandato, fazer uma viagem neste sentido, porque não esperar, se calhar, se tudo correr bem, para nesta visão, se Kamala Harris for, e então aí as coisas se fazem. Então, o que você tem desta Angola não é uma Angola muito pendente, muito virada daquele pendor que fica com a cooperação militar apenas com a Rússia, ou com esta coisa da cooperação dos chineses. O presidente João Lourenço foi para lá e diz: olha, eu quero pagar, vamos pagar a dívida, vamos fazer o esforço da dívida, mas quer ter uma abertura para não ficar completamente dependente de uma Angola com uma visão muito mais mundo. Mas é um processo, esse é um trabalho, porque internamente há outros grandes desafios, que é a situação socioeconómica e a situação política, normalmente a política interna que ele tem a nível do seu partido e de alguns grupos, algumas tendências, algum descontentamento. Muito bem, muito obrigado, doutor Armindo. Eu convido, então, o embaixador Rafael a falar sobre esses temas, esse panorama que o senhor começou a nos dar aí. Muito obrigado, Antônio. Satisfação estar com você, estar conversando com você. Ao Armindo, meu abraço, amigo, parceiro de muitos anos em Angola, de desafios e reflexões sobre a relação do Brasil com Angola. Eu digo que, sem exagero, o Armindo é a fonte de análise política e econômica mais importante que temos em Angola no presente momento. Não é à toa que é um convidado internacional de vários eventos, várias conferências, e, enfim, é sempre um prazer ouvi-lo. O Armindo, além de ser um grande conhecedor da realidade, da história angolana, também é um grande conhecedor das relações de Angola com o Brasil, e é uma referência para a gente em Luanda, e certamente vai ser um parceiro importante para a embaixadora Eugênia Barthelmess, que está há poucos dias de chegar à capital. Bom, eu, em primeiro lugar, não posso deixar de dizer da honra que me foi conferida ao ter sido nomeado embaixador do Brasil em Angola e fazer parte do hall de diplomatas brasileiros que serviram naquele país e que constroem a relação do Brasil com Angola
que é uma relação não de quase 50 anos, que nós vamos celebrar no ano que vem, 50 anos de relações diplomáticas com a Angola independente, juntamente com 50 anos da independência, comemoração da independência de Angola, mas uma relação que tem 500 anos, né, de coexistência, e que faz com que os dois países sejam a raiz da formação nacional de cada um, né? Angola e Brasil, Brasil e Angola vêm do mesmo berço e a partir de uma relação de 500 anos de integração, depois, quando ambos eram colônias, houve gradual processo de independência dos dois, do Brasil primeiro, depois em Angola, e o Brasil, nunca é demais dizer, foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, mas esse é um dado que não deve ser mencionado apenas de forma protocolar, né? Porque o reconhecimento da independência angolana pelo Brasil como primeiro país, né, a fazê-lo, na verdade, já na véspera do anúncio de Agostinho Neto, que seria em 11 de novembro de 75, já no dia 10 de novembro, o Itamaraty anunciou, numa nota à imprensa, que iria reconhecer o anúncio da independência que seria feito oficialmente, formalmente, por Agostinho Neto no dia seguinte. E qual é a importância disso? A importância disso da mensagem que o Brasil passou ao mundo, naquele momento já um ator global importante, né? Brasil, enfim, a mensagem de que o processo de independência de Angola era irreversível e que, portanto, forças contra-revolucionárias deveriam se conter porque aquele movimento já não tinha volta atrás. Então, esse foi o aspecto mais importante. Eu me reporto a isso porque, desde então, Brasil e Angola caminham juntos, né, como países irmãos, fraternos, de fronteira, como eu digo, países de fronteira atlântica, que é uma fronteira cada vez mais de aproximação de oportunidades. E o Brasil vem sendo esse parceiro de Angola na sua transformação econômica desde a independência, junto de um continente que se transforma também, né? Para entender a Angola de hoje, é importante entender que o continente africano também se transformou nos últimos 50 anos e se consolida gradualmente como uma região de progresso, de crescimento, de estabilidade, alguns focos de instabilidade notórios, que nós todos conhecemos, que ainda existem, mas tanto o norte da África como o sul da África vão se unindo, né, gradualmente num processo de desenvolvimento, de transformações econômicas e sociais, e vão, se tudo caminhar como se espera, vão ajudando a trazer estabilidade política e estabilidade econômica à região do sul, do Sahel, né, a região do Sahel, ao sul do Maghreb, que é a região ainda dos grandes focos de estabilidade, junto com a RDC, né, com a República Democrática do Congo. Mas nesse processo de transformação da África, num continente de oportunidades, né, sobre o qual todo mundo está de olho hoje em dia, e que ganhou ainda mais evidência depois da, da deflagração da guerra na Ucrânia, né, com o que se chama de invasão de grande escala em 2022, quando os fluxos e as cadeias do comércio global foram alteradas e, a partir daquele momento, o continente africano passou a ter ainda um papel, ou a ser visto com um papel ainda mais crucial no tabuleiro geoeconômico, geoestratégico e econômico global, né? Portanto, a África é um continente de oportunidades, um continente sobre o qual todos os países estão de olho, e Angola desempenha um papel crucial nesse tabuleiro, né? A Angola se transformou nos últimos
50 anos, mas especialmente nos últimos 22 anos, desde o fim da Guerra Civil, com uma atuação muito importante do Brasil, um país que investiu cerca de 20 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura e desenvolvimento angolanos, com mecanismos de financiamento internacional que foram essenciais para que esse processo se consolidasse e, inclusive, com o pagamento integral da dívida angolana ao Brasil, quer dizer, Angola não deve nada ao Brasil por todos esses investimentos feitos. E essa relação ela vem se desenvolvendo no sentido de justamente contribuir para a diversificação da base produtiva angolana. Essa é uma meta que foi, digamos, exacerbada nos últimos, digamos, 6 anos, né? Digamos, faz parte do projeto político do governo João Lourenço, dando continuidade ao projeto de construção do país na era Eduardo Santos. E nesse processo de diversificação da base econômica, para reduzir a dependência do petróleo, para reduzir, digamos, a vulnerabilidade, né, que uma economia monoexportadora, monoprodutora tem, né, enfim, em função dos preços de commodities, é que a Angola vem tentando trabalhar mais, especialmente a sua agricultura, né? Nós sabemos que cerca de 95% das terras que podem ser produtivas em Angola ainda precisam ser desenvolvidas e o Brasil vem trabalhando firmemente na transformação do agronegócio angolano e também se coloca à disposição de Angola na transformação industrial. A Angola ainda precisa transformar a sua base industrial, diversificar a sua base industrial, e o Brasil também vem ajudando nessa etapa. Por exemplo, eu ainda em Angola tive o privilégio de inaugurar a primeira siderúrgica angolana com carvão chamada siderúrgica verde, né? A base de carvão vegetal reciclável, né? Uma produção completamente verde, a primeira usina africana, na verdade, em África, de produção verde, né? De produção de ferro e a partir de fornos que são alimentados com carvão vegetal que é reciclado, produzido a partir da recuperação, do plantio e recuperação de árvores no entorno imediatamente geográfico. Esse é um projeto que deve começar a transformar a base industrial angolana e atrair capitais de fora, porque a gente sabe que a base industrial precisa da produção de aço, enfim, local, né, para se desenvolver. O Brasil faz parte disso. O Brasil fez parte da produção das principais usinas de geração de energia de Angola, também um fator de produção essencial para a transformação da base produtiva. E o Brasil tem hoje o maior programa de cooperação em agricultura da Agência Brasileira de Cooperação, que é o Programa de Desenvolvimento da Agricultura Irrigada, com inclusão da agricultura familiar do Vale do Cunene, inspirado na transformação da agricultura do Vale do São Francisco, né? Esse é um projeto que vem andando a passos largos e que já deve começar a ajudar o Brasil a fazer o que a gente chama de Revolução Verde, né? A transformação da agricultura em Angola. Esse processo também é acompanhado de um fortalecimento da área de serviços, né? Angolanos, isso é fundamental, também com todo o aspecto da inclusão digital e da inclusão fiscal, que é um programa que vem sendo bem desenvolvido pelo país nos últimos anos. Quer dizer, gradualmente a economia vai se formalizando, né? Cada vez mais, e buscando também com isso gerar uma classe média mais forte. Esse é um aspecto importante. O crescimento da classe média angolana, quando comparado com, digamos, os países da região, né, os países africanos. Angola vem apresentando um crescimento importante da classe média,
das pequenas e médias empresas, né, que vão se somando a esse esforço de diversificação da base produtiva e que vem gerando um aumento da arrecadação tributária gradual, né, junto com a formalização e junto com um aumento da capacidade de consumo da população, né, aumento do mercado consumidor. E isso é importante porque um dos grandes desafios da economia angolana ainda é a desigualdade, né, a redução das desigualdades, que ainda é muito grande no país, é um desafio do governo João Lourenço, que vem buscando dar respostas, mas que ainda precisa de um tratamento integral dessa questão. Um dos aspectos importantes desse processo de redução das desigualdades é a capacidade de investimentos no país, né? De atração de investimentos internacionais, mas também de criação de programas de gestão econômica eficientes, né? Porque um dos problemas que Angola enfrenta é que você tem uma economia rica em função da produção do petróleo, né, e dos ingressos provenientes do petróleo, mas uma dificuldade de integrar projetos de investimento que possam transformar todo o país, né? Então, nós temos muitas vezes projetos de investimento localizados em algumas regiões que não se conectam entre si e que fazem com que, digamos, a cadeia produtiva do país ainda se ressinta de saltos produtivos mais ambiciosos, né? Então, esse é um aspecto importante. Quer dizer, onde você tem geração de energia, muitas vezes você não tem um projeto de investimento na área de agricultura, ou onde você tem um projeto de investimento na área de agricultura, você não tem a energia chegando, ou as vias de escoamento adequadas, ou o desenvolvimento dos portos e a infraestrutura aeroportuária. Então, enfim, há uma série de investimentos que precisam ser bem conectados, e esse é um dos aspectos importantes do corredor do Lobito, né, Armindo? Quer dizer, é um programa de investimentos que procura justamente potencializar os investimentos que venham sendo feitos de forma isolada, inclusive através de um processo de investimentos em ferrovias, em barragens, represas, né, que procuram conectar Angola também com a região, né, com a região do sul do continente. Nesse processo, eu sempre dizia, como embaixador do Brasil, que todos os parceiros internacionais são bem-vindos, né? O Brasil não tem a ambição de deslocar parceiros internacionais. O Brasil é um parceiro honesto, sincero de Angola, que busca o desenvolvimento de Angola, porque nós entendemos, a nossa política externa ela é pautada por isso, né, Antônio? A nossa política externa tem a noção da responsabilidade internacional do Brasil, né? O Brasil não quer se desenvolver às custas do desenvolvimento dos seus vizinhos ou dos países em geral, né? O Brasil quer se desenvolver juntamente com os seus vizinhos e os países em geral, que são, digamos, com os quais mantém relações diplomáticas, que são praticamente todos, e isso se faz, inclusive, por uma lógica muito simples, né? É impossível um país digamos, sobreviver, né, num mundo globalizado se ele se isolar, né? É importante que o nosso desenvolvimento e a nossa sobrevivência e a nossa segurança nacional brasileira depende justamente de que todo o entorno nosso regional e interregional, né, se desenvolva também. Porque se você tiver países com crises políticas, com guerras, com instabilidade ou com subdesenvolvimento, isso vai afetar também o crescimento do Brasil e a estabilidade do Brasil. Essa que é a grande diferença que nós entendemos da desenvolvimento da política externa brasileira. Nós não queremos nos desenvolver às custas de outros países ou ocupar espaços econômicos deslocando outros parceiros, né? Nós queremos que todos estejam presentes nesse processo e o Brasil considera que é um parceiro importante da África
e de Angola. Eu dizia sempre também que o que nós fizermos bem com Angola, né, nós faremos bem com o resto do continente. Angola é a porta de entrada da nossa política externa com a África, e isso foi muito dinamizado com a eleição do presidente Lula e com a recuperação da diplomacia presidencial, né? O Brasil tem uma política externa com o continente africano que é de Estado, né? É uma política que vem num processo de construção e de ampliação desde que nós começamos a trabalhar a nossa cooperação internacional, mas evidentemente a diplomacia presidencial ela é muito importante na relação com o continente, com os vizinhos e com o continente africano, porque o presidente tem a capacidade de amalgamar o setor privado e amalgamar o setor público em projetos novos de desenvolvimento econômico, social, cultural, educacional, com Angola e com o continente de forma geral. Nós vimos isso na visita do presidente Lula em agosto de 2023, né, quando ele veio para não apenas resgatar os projetos de investimento em andamento, mas também lançar novos, né? Como, por exemplo, o Memorando de Turismo Sustentável, que nós assinamos, que é uma iniciativa que vai dar muitos frutos a partir da ideia de que o Brasil tem a capacidade de desenvolver a hotelaria e o turismo em Angola, com base nas áreas, nos espaços territoriais angolanos que o governo de Angola decide e deseja desenvolver, com uma grande vantagem, porque a lei de terras em Angola ela é uma lei de concessão de terras, não de propriedade, e isso diminui o custo do investimento para o capital estrangeiro, né? Então, é um tema polêmico, né, Armindo, no país. Há propostas de transformação da lei de terras, mas do ponto de vista do Brasil e dos investimentos que nós queremos fazer no país, o modelo de concessão ele traz consigo uma vantagem na redução do custo do investimento estrangeiro muito importante, através de contratos de concessão que podem ser de 40, 50 anos, e nesse período, evidentemente, o investidor ele tem que mostrar que o seu investimento ele é coerente e ele traz resultados, né? Então, o Brasil está justamente nesse processo, junto com Angola, de transformação econômica, de diversificação. Sim. Desculpa te interromper, Rafael, mas é isso que eu eu observei nas tuas palavras. Elas me remeteram a uma ideia que você traz no seu relatório de gestão, que me parece muito oportuna, muito feliz, de que Angola é provavelmente o país no mundo mais parecido com o Brasil, né? Sim, sim. E eu, pelo que você nos conta, o que acontece agora, de certa maneira, é uma intensificação desse processo de nos tornarmos mais parecidos ainda, né? A partir do interesse do presidente João Lourenço de diversificação da economia, da própria luta contra as desigualdades e da convergência com a nova, né, com a política presidencial do atual governo, do presidente Lula. Então, de alguma maneira, parece que a gente está acelerando esse processo de parecença, né? Não há dúvida, não há dúvida. Eu desafio qualquer um a dizer qual é o país mais parecido com Angola do que o Brasil e qual é o país mais parecido com o Brasil do que Angola, porque, com todo respeito aos nossos vizinhos, com os quais a gente comunga traços evidentemente históricos e semelhanças culturais muito importantes, Angola está na raiz da nossa formação nacional, portanto, os brasileiros são angolanos também, né? E Angola tem o idioma que os nossos vizinhos não têm, né? Assim como para Angola também o Brasil traz o idioma comum que os vizinhos angolanos não têm. Então, isso não é um detalhe meramente linguístico. Isso é um fator de atração de investimentos, né? De facilitação do comércio, de facilitação
da cooperação muito grande. Como eu disse, nós não temos interesse em deslocar nenhum ator internacional. Todos os atores internacionais são importantes para Angola. A China, a Índia, a União Europeia, os Estados Unidos, a África do Sul, né? Todos eles têm um papel a desenvolver em Angola. Mas o Brasil traz duas características muito importantes que o tornam diferenciado. Uma, o idioma comum, o que facilita enormemente a comunicação na presença em Angola. E dois, o fato de que, como nós somos um destacamento da África, né? O Brasil é um destacamento do continente africano, historicamente falando, nós enfrentamos no nosso passado recente os mesmos desafios que a Angola e a África em geral enfrentaram, né? Portanto, por exemplo, na transformação da agricultura, né? A nossa base do milagre da agricultura brasileira, que faz com que o Brasil seja hoje uma plataforma mundial de exportação, né, dos principais gêneros alimentícios e de produção dos principais gêneros alimentícios. Eu costumo dizer em Angola, nós fazemos de tudo no Brasil, né? Nossa economia é uma economia que se desenvolveu na indústria, na agricultura e nos serviços. Mas onde é que nós fazemos a diferença no mundo? É na agricultura, né? Porque todos os outros países também têm uma base importante, têm uma base industrial. Nós fazemos aviões, mas outros países também fazem. Nós temos uma base de serviços importantes, sistema bancário, tecnologia, mas outros países também desenvolvem, né? Mas onde é que nós somos o número um no mundo em vários campos? Na agricultura, né? E nesse esforço de combate à insegurança alimentar, que também é a plataforma do governo Lula. Portanto, é aí onde nós fazemos a diferença e onde nós enfrentamos desafios de transformação que nós superamos graças à pesquisa, a investimento em tecnologia. Todo mundo sabe do trabalho da Embrapa, todo mundo sabe do trabalho das grandes instituições brasileiras voltadas para o desenvolvimento da agricultura, da Codevasf, a transformação do Vale de São Francisco, uma região que era empobrecida, né, de agricultura de subsistência familiar e que se transformou através da formação de cooperativas que incluíram, né, os pequenos agricultores em grandes cooperativas e também trouxeram investimentos do setor privado. E hoje, então, você tem o setor privado com grandes propriedades, mas também você tem as cooperativas, né, o associativismo, que incorporou a agricultura de subsistência em, hoje, grandes empresas exportadoras de alimentos para o resto do mundo. E é isso que a gente está querendo fazer também em Angola, no Vale do Cunene, que é uma região árida parecida com a do Vale do São Francisco. Então, essas semelhanças todas, a semelhança linguística, a semelhança cultural, né, que nós temos entre Brasil e Angola, que só existe entre esses dois países, e também os desafios que são comuns aos dois países, porque nós também, claro, outros países falam português, mas não digamos, procedem, né, de um desafio de desenvolvimento da agricultura, por exemplo, ou da base industrial, como o Brasil e Angola procedem, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês muito simples. Eu participando uma vez da CPLP, que é um dos grandes empreendimentos conjuntos, né, do Brasil com Portugal, com Angola e com os demais outros 6 países que integram essa comunidade. Participei de um evento cultural em Angola com países do mundo inteiro, né? E era uma encenação de uma peça teatral, né, que tinha um fundo cômico, era uma comédia. E, sem falsa modéstia, o único embaixador que caía às gargalhadas com o humor angolano era eu, porque os outros não entendiam aquilo, né? Então, assim, isso tem a ver com o substrato cultural
comum, né? Com a identidade espiritual comum. E é por isso que eu digo que não tem nenhum país mais parecido com Angola do que o Brasil, nem vice-versa. Além do fato de que nós temos a maior comunidade brasileira na África, Pois disparado. é, pois é, eu acho que é muito bem observado esse ponto e me permite, já que nós estamos já um pouco avançados no horário, perguntar para o Armindo se ele concorda com essa visão aí da semelhança, né, dessas características comuns entre Brasil e Angola, e assim, até chegar na questão das pessoas e do consulado que ele tinha mencionado, se ele quer comentar agora. Pois, vou falar. Eu estava aqui a ver algo interessante que era uma coisa que eu estava à procura, que um amigo me enviou, que este amigo é agora o atual embaixador do Brasil, de Angola no Brasil, o embaixador Bravo, que é colunista do meu jornal desde 2011, mas eu conheci-o. Ele me manda muito gentilmente as colunas e são muito boas. Eu conheci-o ainda na Índia, e aqui é interessante, é de 89 de janeiro. Sarney viaja hoje a Angola, país que tenta a reconstrução. E este artigo já falava dos acordos que seriam assinados, e eu vou chegar a esta parte política, porque dá para ver que depois, sendo o primeiro país que reconhece a independência de Angola, a primeira visita do presidente brasileiro se dá em 89, Sarney. Mas depois Collor de Mello também esteve em Angola. Eu ainda falava, temos aqui de um jardim, eu era miúdo, eu fazia parte já da classe dos pioneiros quando ele visitou aqui o jardim. E depois tem Dilma, tem Lula, quer dizer, todos passaram por lá. Lula foi o que mais vezes visitou. Mais vezes, pois, mais vezes visitou. Mas deixa que diga aqui uma coisa, e antes de entrar nesta componente da parte política, eu chego aqui a algo que é interessante, que é a capacidade, e o Rafael falava aqui de Angola ser o país mais parecido com o Brasil em África, o embaixador Rafael falava disso, que é, antes de chegar desta política de que todos os presidentes brasileiros acabaram por visitar, há aqui uma componente que é interessante, que é cultural, que foi esta ligação dos povos que os fez ir buscar essa aproximação. O projeto Calunga, no final da década de 70, que põe nomes como Martinho da Vila, que é uma figura ainda muito querida, muito conhecida aqui, a falecida Clara Nunes, Elba Ramalho, Chico Buarque de Holanda e tantos outros, foram os brasileiros que sentiram a necessidade de atravessar o Atlântico e ir procurar os seus irmãos em África. E fizeram grandes espetáculos aqui na antiga Tourada e foram até Benguela. O Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho aqui? Mexe com ela. É escrito, quando eles aterram no aeroporto da Catumbela e são recebidos por aquelas mulheres que tinham o chocalho e eles a caminho ainda da Catumbela para Benguela e a conversa que se diz de Chico Buarque, Elba Ramalho e a falecida Clara Nunes, então vem o Morena de Angola. E o Brasil faz muito mais, que é esta componente cultural de que eles vão atrás dos irmãos e depois convidam estes irmãos angolanos. Uma das maiores experiências culturais nível da música é o Canto Livre de Angola, que eles convidam os angolanos a visitarem o Brasil. Isto para aí 84, 85, para aí 85 se não me engano, e agrupamentos angolanos vão e mostram aos irmãos brasileiros o que era a sua cultura. Tanto que depois Martinho da Vila, que acolheu muitos angolanos, o falecido Valdemar Bastos faz o álbum em 1983, o Estamos Juntos, que é a fotografia na praia, numa praia do Brasil, e foi o Martinho que o recebe e ele grava lá um dos melhores álbuns da música angolana, o Estamos Juntos, do saudoso Valdemar Bastos, que é com essa ligação do Brasil. O Martinho faz mais. O Vila Isabel ganha o Carnaval de 86, se a memória não é traçoa, com Kizomba, a festa da raça, que é de Angola. E há uma ligação. Vejam como é que a cultura vai buscar. Há uma música que eu recomendo a você ouvir, que é do indivíduo que já morreu, foi vice-ministro da Cultura, e depois o presidente Eduardo Santos colocou como cônsul em São Paulo, já no período da sua vida, que era o André Mingas, que é irmão também do já falecido Rui Mingas, foi o homem do hino, um grande compositor, e o André Mingas, no álbum
álbum é Luanda. O André tinha uma ligação muito grande ao Brasil, desta ligação que ele tinha da coisa do Martinho e tantos outros, mais na vibe de Djavan. O Altair Veloso, que é um compositor brasileiro, que o seu filho foi meu colega na televisão. O Altair Veloso é um homem que fez uma ligação muito forte com André Mingas, e o André Mingas tem no El Luanda, que faz uma simbiose daquilo que o embaixador Rafael falou, de Angola ao Brasil. A música, ele diz assim: Calunga, barco negreiro, Calunga Barco Negreiro, nome que veio do mar, foi o escravo bagageiro que foi de barco para lá. Trouxe palavras novas, que anda virou Iemanjá, Calulu virou Muqueca, Fuji virou Vatapá, que manda que é pai de santo, nosso santo lá em Assá. Criou no Rio Negro, Candonga e Muambalá. Eu sou da Bahia, Luanda, Ilê, e ele foi buscar com esta música o que temos aqui de palavras todas. Ainda antes de entrar nesta parte política, quando o Renato Aragão visitou Angola, ainda numa das visitas não, desculpe, não é Renato Aragão, o Lima Duarte, melhor dizendo, porque o Renato Aragão veio com os Trapalhões. Lima Duarte, quando visitou Angola, eu fui convidado pela organização, porque eu fui-lhe falar do papel que as novelas brasileiras desempenharam em Angola. Embora ele seja muito conhecido pelo Ciozinho Malta e tudo, pelo papel que hoje, mas a geração da minha mãe ainda o chama Zeca Diabo. Ele é a figura, porque o Bem Amado foi uma novela que nós, num período de comunismo, e o que algumas vezes, algumas pessoas ouviam aquilo com um som um bocado porque chamava a atenção como é que um país da ditadura militar, na altura, permitia uma novela, a inteligência de Dias Gomes, que tinha uma novela que já tinha uma imprensa livre, Carlos Eduardo Dolabella, como Neco da Pedreira, que já contestava o poder, e um Paulo Gracindo, uma melhor interpretação, Adorico Paraguaçu, com aquelas linguagens e qualquer coisa. E vou-lhe dizer uma coisa, havia figuras angolanas militares. Eu tive um vizinho que era major e que ele foi ao Brasil e ele tinha na garrafeira o chamado, no que ele falava o licor de ginipapo, porque o Dorico falava daquilo e da coisa que eles queriam trazer. Esta força e influência das novelas brasileiras tiveram até nos cartórios notariais, naquilo que são os nomes dos cidadãos, porque fruto da influência da comunista, nós tínhamos muito Yuris, Vladimir, Igor, Natasha e tudo, que eram nomes vindo da Rússia. Com as novelas brasileiras começaram a surgir o Luca, que era do Vereda Tropical, o Mário Gomes, que fazia a Silvana e outros nomes brasileiros que tiveram uma força tão grande e influenciaram. Deixa-me dizer uma coisa, o maior mercado de céu aberto em África esteve em Angola e chamou-se Roque Santeiro. Influência da novela. Foi o maior mercado de céu aberto em África, a força que a novela teve cá, e gerou outros mercados, como o Biat Salou, que era o indivíduo maluco desta novela, e o Asa Branca, que era a cidade onde se passava a novela. Deram 3 grandes mercados em Angola, só para você perceber a força e a influência cultural. Mesmo, até houve o mercado dos Trapalhões, na ilha de Luanda, que ainda existe. Há lá o mercado dos Trapalhões. Quando os Trapalhões cá estiveram em Angola, eles acabaram por ir visitar. Veja a influência que a própria cultura acaba em ter. Primeiro a cultura, porque depois disso os presidentes, quase todos os presidentes, não mesmo todos os brasileiros, acabaram por visitar Angola. Sarney foi o primeiro que faz aqueles acordos todos também. E então começa tudo isso depois politicamente e a força e a influência. Angola foi conhecendo o Brasil por meio das novelas. Houve muita coisa, até a forma de vestir, haviam as roupas e tudo, criou-se umas figuras em Angola, nós chamamos os moambeiros, as moambas, né? As pessoas que iam comprar roupa do Brasil para vender cá em Angola, que era um mercado muito diferente do mercado português, e a forma que marcou tudo. Está a ver e não falo, agora vou para uma componente que eu falei aqui das comidas, né? Calulu virou muqueca, Fuji virou vatapá. Veja a forma como as comidas, a própria culinária. E a diplomacia gastronómica. O Brasil teve um embaixador aqui que, quando eu comecei, uma das grandes
ligações à diplomacia brasileira aqui, já falecido, que é o Jorge Taunay, que era muito forte, era conhecido porque fazia grandes feijoadas. O Rafael deve uma feijoada, nunca chegou a sair por imperativos da agenda dele, mas esse embaixador ligava muito ao Brasil porque havia uma disputa muito grande. Diplomatas e políticos angolanos queriam ser convidados para feijoadas que ele organizava em casa, e pela essa feijoada havia música, e isto foi interessante ver como é que o Brasil tem várias componentes. É o país aqui, como disse, é só atravessar a Bahia, tem muito de Angola, e hoje, aquela questão que dizia do consulado, e o Rafael tem, com a humildade que ele tem toda essa humildade, essa modéstia, mas eu não seria imodesto da minha parte dizer que ele teve esse papel interessante, que hoje damos a notícia de que o Brasil nomeou o embaixador Ari Quintela. O Brasil indicou, provável como o cônsul do Brasil em Luanda, uma injustiça que havia já há muito tempo, porque o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, e nós temos consulados no Rio de Janeiro e em São Paulo. E há muito tempo se pedia um consulado aqui, até para demanda, para todo o trabalho. E o presidente Lula prometeu no ano passado. Disse vai ter consulado, e na realidade a aprovação, e eu sei, isto é um marco importante nesta luta que está aqui nesta relação, porque o país com mais em África não tendo um consulado, e isto ficava, o consulado trata da relação entre os povos. E a outra coisa que nós temos é a nível da toponímia também. E falamos várias vezes, ele teve um encontro com o governador da província de Luanda, e eu tenho chateado o governador da província de Luanda porque eu disse, a rua Embaixador Ovídio de Melo, foi que esteve, que reconheceu Angola, é importante porque nós deixamos de ter a Avenida Brasil. A Avenida Brasil hoje tem o nome da Avenida Ogiaenda, mas é a avenida que nós temos em Portugal. Temos uma Avenida de Portugal, mas não temos, deixamos de ter uma Avenida Brasil porque se deu esse nome. E faz todo o sentido que a nível de Luanda se reponha a nível da toponímia, porque se não volta a ter a Avenida Brasil, mas o Ovídio de Melo, para que as gerações angolanas e até os estudantes da diplomacia, da academia diplomática, conheçam esta figura que naquele momento, às vezes na vida, o primeiro tem uma relevância muito grande, aquele que naquele momento em que se espera em um país do peso e da dimensão do Brasil, e chegar ali, reconhecemos, estamos com vocês 50 anos desta relação. Isto é muito importante, porque mais do que uma relação entre países, o que há aqui entre Angola e Brasil é uma relação de povos. E eu termino com uma coisa, eu, de algumas vezes que estive no Brasil, já lá estive 2 vezes, e eu chamou-me a atenção uma coisa, quando eu lá fui a última vez, encontrei ainda ao governo do presidente Lula, encontrei estudantes, fui chamado porque eu fazia um programa de televisão em que os indivíduos da Guiné e de Santo Tomé também vinham. E eu estive no encontro com estudantes de Angola, da Guiné e de Santo Tomé, e que a vida deles mudou muito porque foram para programas de apoio dentro da presidência do presidente Lula, ainda, que apoiava cidadãos destes países. Esta cooperação académica é também muito importante na formação, o Brasil apoiar na formação de povos, não só de Angola, mas desses países dos FALOP. Não, muito bem. Olha, doutor Armindo, é um privilégio para nós, eu acredito, né, irmos caminhando para o fim da nossa conversa. Infelizmente, acho que vocês têm outros compromissos, mas é um privilégio terminar. Eu estou bem aqui, eu estou bem. Eu acho que o embaixador tem um outro. Eu gostaria muito de continuar, tá? Realmente uma lição de vida, de cultura compartilhada, de laços reais e incomparáveis, né? Que nós temos, e foi muito bom, muito caloroso, e vou sem dúvida pesquisar essas referências que me indicou. Então, espero que não seja a última conversa que a gente tenha, né? Acho que poderíamos tentar ter outras, e à medida que vocês puderem, e agradeço muito. E só pergunto se o embaixador Rafael quer fazer algum fecho. Tá sem som, Rafael. Está sem som, Rafael.
Ele está sem som. Tá, agora deu? Aí, agora sim. Ah, tá. Eu só queria emendar, obrigado, Antônio, obrigado, Armindo, em relação à integração cultural que o Armindo mencionou. É, ela é o resultado desses 500 anos de união entre os dois países, né, de formação nacional comum, é, e ela hoje se revela em dados muito importantes, né? Em primeiro lugar, nós temos o Instituto Guimarães Rosa, que é o Instituto Cultural do Brasil em Angola, e nós temos diversos institutos Guimarães Rosa pelo mundo, mas eu não seria exagero dizer que o do Brasil em Luanda está entre os 2 ou 3 mais ativos no mundo, né, em programação cultural. Inclusive, ontem temos a alegria e a satisfação de dar uma notícia muito importante. Foi inaugurada a primeira Bienal itinerante do Brasil na África, iniciando por Luanda, né? Num evento muito bonito de inauguração que foi conduzido pelo nosso ministro conselheiro Eduardo Lessa, que está aí junto com a direção da Bienal de São Paulo, Antônio Lessa, que tem o mesmo sobrenome, e os curadores que vieram de outras partes do mundo, inclusive, não apenas do Brasil, para essa que é a primeira Bienal de São Paulo em África, iniciando-se por Angola. Ela ficará exposta durante cerca de 3 meses no Instituto Guimarães Rosa, em Luanda. Enfim, ao mesmo tempo, nós temos, viu, Antônio, e o Armindo sabe disso, nós temos, o Antônio sabe também, nós temos, mas para o público que está aqui nos ouvindo, nós temos os maiores números da cooperação cultural e educacional do Brasil com o mundo, com Angola, né? Angola tem o maior número de estudantes da Universidade da Lusofonia brasileira, a Unilab, no Ceará. O maior número de matriculados vem de Angola. Angola é um dos países que mais enviam estudantes nos programas de graduação e pós-graduação em cooperação com universidades brasileiras. Angola tem, digamos, um grande número de estudantes anualmente indo ao Brasil estudar nas universidades particulares e públicas. Nós temos, ainda falando sobre a comunidade brasileira e a criação do Consulado Geral, nós temos a maior comunidade brasileira, sempre tivemos a maior comunidade brasileira na África, hoje chamada em 27 mil brasileiros, e nós nos ressentimos da criação de um Consulado-Geral do Brasil no primeiro país de língua oficial portuguesa, né? Nós não tínhamos um consulado, sendo membros sendo país fundador da CPLP, nós não tínhamos um consulado em país de língua oficial portuguesa na África, né? Nós tínhamos apenas 2 consulados em países anglófonos, né? Na África do Sul e na Nigéria, com uma comunidade brasileira bastante inferior. São consulados importantes porque foram criados também em função da dinâmica comercial entre o Brasil e aqueles 2 países, mas com Angola nós temos a dinâmica comercial de investimentos e cidadã, né, que eu digo da fortalecimento das capacidades cidadãs entre os 2 países, além de ser o país que maior demanda de vistos de ingresso ao Brasil hoje no mundo, né? A maior demanda de vistos hoje no mundo vem de Angola, o que também é um reflexo dessa integração cultural muito forte entre os 2 países, e aquilo que eu falei do idioma como um fator catalisador da relação política, né? E cultural. É importante lembrar, talvez fechando, porque eu sei que o tempo tá curto, que nós temos com Angola uma de 2 parcerias estratégicas na África, a outra parceria estratégica é com a África do Sul. E por que é importante falar em parceria estratégica, né, Antônio? Porque as pessoas precisam entender que parceria estratégica significa ampliar a relação diplomática da dimensão política entre os poderes executivos, né,
para os poderes legislativo e judiciário, né? Portanto, quando nós assinamos uma parceria estratégica, e a parceria estratégica do Brasil foi assinada em 2010, no segundo mandato do presidente Lula. Portanto, a gente vê também uma sucessão, né, de eventos importantes do presidente Lula no desenvolvimento da relação com Angola, né? No seu terceiro mandato, fez 3 viagens a Angola, inaugurou a parceria estratégica em 2010, inaugurou o programa de desenvolvimento da agricultura irrigada no Vale do Cunene, inaugurou o Consulado Geral, o primeiro Consulado Geral do Brasil em Umpalop, e também a Câmara de Comércio Brasil-Angola, que é a primeira Câmara de Comércio, enfim, é a Câmara de Comércio inaugurada pelo Brasil com Angola em 2023. A criação do Consulado Geral do Brasil em Angola, ela tem uma necessidade consular, né? Notória pela maior comunidade do Brasil na África, e a maior demanda de vistos da rede global brasileira proveniente de Angola, mas ela tem uma função política muito importante, né? Como sinal de projeção da CPLP e de fortalecimento da comunidade de países de língua oficial portuguesa, agora fortalecida pela presença de um consulado, primeiro consulado do Brasil nos PALOPs, né, nos países de língua oficial portuguesa na África. Portanto, isso sim é um trabalho muito importante que vem sendo desenvolvido dentro dessa parceria estratégica, que hoje envolve a Presidência da República, o Ministério das Relações Exteriores, mas também envolve o Congresso Nacional, né, nos grupos de amizade parlamentar entre os dois países, e na cooperação que se faz entre os poderes legislativos e na cooperação judiciária, né, que é muito forte entre Brasil e Angola. E nunca esquecemos de mencionar também a primeira didância agrícola do Brasil, criada em Angola, que não é apenas a primeira didância agrícola do Brasil, é a primeira didância agrícola internacional em Angola, né? Angola não tem, nenhuma outra embaixada tem uma didância agrícola, e o Brasil inaugurou a sua em 2023, Antônio, mas não apenas inaugurou com muito dinamismo, com muito trabalho. Nós recebemos inúmeras missões de cooperação na área da agricultura, com resultados concretos, sendo que o eixo principal dessa cooperação em agricultura é o Programa de Desenvolvimento do Vale do Cunene, um programa que envolve missões da Codevasf, da Embrapa, da Conab, do Emater, né, do Ministério da Agricultura, dentro do que é o Comitê Gestor da Cooperação em Agricultura entre os dois países. E para terminar, Antônio, eu gostaria de dizer uma coisa muito importante, que é o seguinte: o presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional, em dezembro do ano passado, um projeto de regulamentação dos instrumentos financeiros para cooperação financeira, ou seja, para o desenvolvimento de financiamento de ações do Brasil em Angola, né? Ações de investimento do Brasil em Angola, através do BNDES. A regulamentação do financiamento às exportações de bens e serviços do Brasil, nós nunca deixamos de ter financiamento da exportação de bens, mas o financiamento da exportação de serviços, ele é fundamental dentro dessa dinâmica de investimento do Brasil em Angola, numa relação que eu costumava dizer, é tudo de bom, né? É tudo de bom para o país que fornece o crédito, né? Porque esse crédito é devolvido, e no caso de Angola sempre foi devolvido pontualmente, né? É tudo de bom para o país que fornece, porque gera empregos, gera tributação no país que fornece, no caso do Brasil, e é tudo de bom para o país que recebe, porque gera o investimento, né? Gera produção, gera riqueza, gera emprego no país que recebe. Todos os países do mundo, hoje importantes, todos os grandes atores globais hoje têm linhas de financiamento de exportação de bens e serviços com Angola,
A Espanha faz isso, Portugal faz isso, a África do Sul faz isso, a Índia faz isso, a China faz isso, a Rússia faz isso, a União Europeia faz isso, a França, todos em numa relação de cooperação financeira que traz benefícios para todas as partes envolvidas. Os vícios que possam ter acontecido no passado, eles estão sendo sanados com um projeto de lei que está no Senado, na Câmara dos Deputados, que procura regulamentar e criar normas de compliance muito claras em relação a essas perspectivas de financiamento da exportação de bens e serviços. Inclusive, a mais importante delas é de que nenhum crédito seja concedido a um país que esteja devedor do Brasil. E no caso de Angola, nós temos muita esperança de que isso vá adiante, porque Angola não é devedora. E esse é um mecanismo que é econômico, ele não é político, né? É um mecanismo econômico e que, se for recuperado nas relações do Brasil com Angola, vai catapultar ainda mais essa parceria estratégica e vai, digamos, inserir o Brasil que já é inserido, mas vai inserir o Brasil de uma forma muito diferenciada em relação aos outros parceiros internacionais de Angola. Não, maravilha. Muito obrigado, Rafael. Seguramente vamos ter que fazer uma nova conversa no futuro, espero que seja em breve, para analisar como é que foi o desenrolar dessa questão e de tantas outras que a gente levantou aqui. Mas, por hora, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer aos dois pela disponibilidade e pela conversa tão agradável e enriquecedora. E agradeço em nome do SEBRE, do Núcleo África do SEBRE, onde essa conversa vai estar disponível online. Então, me despeço com um desejo de bom fim de semana. Muito obrigado a todos. Sempre um prazer estar com vocês.